muito à vontade com esse grupo. Estou vendo vocês aí nessas janelinhas. Agradeço demais a boa acolhida da Kenny e da Alessandra. São duas pesquisadoras, duas professoras por quem eu tenho maior respeito, maior carinho. E espero não deixar vocês com muito tédio na noite de hoje, assim. Espero que a coisa flua. Eu preferia 1000 vezes estar numa sala, sei lá, com 400 pessoas sentadas na minha frente, eu ficaria mais à vontade do que aqui nesse quarto barra escritório, com esses pontinhos aí. É muito estranho quando a gente não domina um veículo, e esse é o meu caso, apesar de pandemia, né? Enfim, mas vamos lá. Esse grupo que hoje me convida para falar é um grupo que tem uma representatividade importante no atual campo da história da educação nacional. Né? Esse grupo do qual vocês fazem parte, eu tenho alguns orientandos meus aqui nos ouvindo também. Então, para mim, para além dos salamaleques acadêmicos, para mim é uma responsabilidade muito grande estar falando com vocês hoje, e é uma honra, de fato, abrir os trabalhos anuais desse grupo. Eu fico muito contente com isso. Não é por acaso que eu escolhi esse momento para fazer meio que o lançamento oficial do meu livro, porque esse lançamento ainda não aconteceu. A gente vai fazer isso fisicamente no Congresso Brasileiro de História da Educação, em agosto, no ISHE. Mas esse livro nasceu no final de 2023, novembro de 2023, aí veio dezembro, janeiro, aquela loucura. E ele está quietinho, eu não estou falando sobre ele ainda. E aí eu decidi começar o ano de trabalho aceitando esse convite, trazendo um pouco esse livro à luz e ao conhecimento dos possíveis leitores, porque ele é uma espécie de finalização de uma trajetória longa, uma trajetória que começou lá atrás, no meu mestrado, quando eu conheci a Alessandra Furtado. Nós duas fazíamos mestrado, a Alessandra na Unesp de Franca, eu na Unesp de Araraquara. A gente se trombou no Congresso Brasileiro de História da Educação, segundo Congresso Brasileiro de História da Educação, isso já vai mostrando a nossa idade, porque era o ano de 2002, tenho até medo de falar isso. Nós éramos jovens mestrandas, apalpando o terreno da história da educação brasileira. A sociedade brasileira tinha acabado de ser formada, enfim. E lá eu estava já me debruçando sobre a descoberta, a catalogação e a preservação das fontes históricas educacionais do interior do estado de São Paulo. Bem, disso resultou um primeiro livro, que é esse aqui, que foi publicado em 2003, que eu tive uma alegria imensa em fazer e escrever. É um livro que já mobilizava um conjunto de fontes impressas para discutir as relações entre cidade e educação, entre urbanidade e educação. Foi um momento em que eu já comecei a refletir sobre educação escolar, mas não só. Foi um momento em que eu já comecei a entender que eu ia me encaminhar. Estou tentando dar um sentido para a história. E a gente sabe que a história às vezes não tem sentido, mas foi ali que as coisas surgiram, enfim. Não tem lá muito sentido, né? Mas eu já comecei a entender, a trabalhar com a ideia de educação para além das paredes escolares, para além dos muros escolares, principalmente porque eu estava
me debruçando em relação à história de um lugar que estava em franco processo de colonização. Isso eu acho que é a parte noroeste do estado de São Paulo. Isso eu acho que fala diretamente com vocês que estão aí no Mato Grosso, né? Porque esse tipo de movimento civilizatório dos sertões do Brasil, que eu vi acontecer em Rio Preto e região no final do século XIX, começo do século XX, com certeza vocês viram acontecer aí no Mato Grosso num outro momento, né? Então, muito bem, esse foi o primeiro trabalho, A Princesa do Sertão, que era o nome das... a alcunha, né? O apelido que São José do Rio Preto tinha na primeira metade do século XX. Depois eu fui fazer o doutorado, que virou esse livro premiado, que eu fiquei muito, muito contente também de ter escrito, que é o Mulheres e Crianças na Imprensa Paulista, sempre olhando para essa primeira metade do século XX, né? E partindo desse pressuposto da imprensa não especificamente pedagógica, da imprensa cotidiana, jornais e revistas como veículos educativos, como veículos fundamentais para a compreensão de um processo civilizador em curso. Muito bem. Eu peço só um momentinho, porque eu vou ligar o barulho aqui do ventilador. Acreditem, porque para fora desse quarto escritório tem crianças chegando e se aboletando. Mulheres em seus espaços domiciliares, que também são espaços de trabalho. Momento. Pronto, beleza. E aí, gente, o que acontece? Nesse processo todo, que começou lá nos anos 2000, enquanto eu ia me desdobrando no interior paulista, não só na cidade de São José do Rio Preto, mas outras cidades próximas, como Catanduva, Mirassol, sei lá, Votuporanga, Potirendá, o interiorzão do interior do interior do estado de São Paulo, eu fui me deparando com vestígios dos anos de 10, 20, 30 que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, que são esses tais álbuns ilustrados. Desde 2002 eu estou de olho nesses álbuns, mas foi só nesse momento de pós-doutorado que eu pude, de fato, me debruçar nesses álbuns, pude transformá-los em fontes, né? Fiz algumas perguntas para esses álbuns, e aí isso acabou virando esse livro que chega agora para a leitura de vocês. É um processo que demorou alguns anos, e dessa maneira eu encerro um pouco essa minha passagem, né, pelo interior do estado de São Paulo e pelas fontes do estado de São Paulo. Agora estou olhando para outros lugares, né, nas minhas novas pesquisas. Mas uma coisa que eu queria... Pode passar para frente, Kênia, por favor. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que esse movimento meu, desses anos aí, 20 e tantos anos, foi um movimento que articulou, portanto, um interesse em história. Eu sou historiadora, né, de formação, e fui professora da educação básica desse país por mais de 10 anos, e depois que fui para o ensino superior. Mas é uma articulação entre o interesse por história da educação e uma luta política muito importante pela constituição e pela preservação de acervos de história da educação. Tanto que, quando eu garimpei, selecionei, enfim, jornais, revistas, décadas e décadas, isso tudo estava indo embora. E, para mim, indo embora, sim, mesmo. As pessoas iam lá na tal hemeroteca, que não tinha nenhum funcionário para cuidar, arrancavam as páginas, as velhas brochuras estavam embaixo de sol. Era uma coisa assim, éramos eu, um gato e uma velha máquina de costura,
e a senhora Margarete, que cuidava da faxina do lugar, né? Então, eu tive uma sorte muito grande, porque eu estava começando a carreira acadêmica também, e pude mobilizar meus alunos de iniciação científica à época, numa faculdade que eu dava aula lá em São José do Rio Preto, dava aula de ciências sociais. E pude mexer. Hoje eles são todos professores, com doutorado, dando aula por aí e tal. Mas a gente se mobilizou muito em torno da formação de um arquivo público. E se mobilizar politicamente, não conversar com o prefeito, com o secretário, chamando o arquivo do Estado de São Paulo para ir lá fazer seminário, chamando o pessoal da PUC de São Paulo, Heloísa Cruz, a Tânia da Unesp de Assis, que eu sei que vez ou outra está em eventos aí com vocês. Enfim, a gente foi chamando as pessoas para elas nos ajudarem a organizar tudo isso. E eu sou uma pessoa assim muito contente quando eu olho hoje, vejo que está tudo bonitinho. O arquivo público está constituído, as fontes estão digitalizadas, estão liberadas para acesso online, percebe? Então, foi um movimento acadêmico, mas foi um movimento político também bastante importante. Bem, em relação aos álbuns, mas antes de falar diretamente sobre os álbuns, eu quero que vocês observem esses dois mapas aqui que a gente tem em tela. Um primeiro mapa é um mapa de 1841. Nós temos uma vasta extensão do que era chamado sertão desconhecido. Ó, Mato Grosso lá do ladinho, vocês estão vendo, né? Eu não sei se eu passar o mouse, vocês veem eu passando o mouse? Não, né? Bom, ok. Procura um sertão desconhecido, uma vastidão. Aqui em Mato Grosso e aqui, ó, uma vasta porção de sertão desconhecido na primeira metade do século XIX. Bom, esse mapa, ele é um mapa importante, bastante estudado na historiografia, e ele está disponível no arquivo do Estado de São Paulo. É um mapa que foi encomendado, né? A questão da cartografia do começo do século XIX foi encomendado pela própria prefeitura do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Bem, o mapa da direita é um mapa da segunda metade do século XIX. Você já vê que ele é muito mais detalhado do que o primeiro. E você percebe essa parte verde, que é identificado como território despovoado, sertão desconhecido e por aí vai. A gente está falando de um processo de ocupação do Estado de São Paulo, né? Ocupação física, cai floresta, sobe cidade, né? Então, é um pouco para esse movimento que a gente vai olhar e tentar entender o que esses álbuns ilustrados que eu estudei tem a ver com a ocupação desse sertão desconhecido, certo? Vamos lá. Pode seguir, Kênia, por favor. Ah, tá. Aqui a gente tem, mais especificamente, a região da Araraquarense, que é a região que eu estudei. Mas volta um pouquinho, Kênia, vamos lá. Gente, na verdade, vai para frente, Kênia, por favor. Aí, volta, aí. Álbuns ilustrados. Aqui nós temos a capa de 3 álbuns. Um álbum da cidade de Araraquara, publicado em 1915. Um álbum da cidade de Rio Preto, publicado entre 18 e 19. Um álbum famoso da comarca de Rio Preto. Eu estou vendo que o Vinícius está aqui nos escutando. O Vinícius está estudando esse álbum atualmente. Observe, só nessa primeira apresentação, que a gente tem diferenças importantes de número de página, né? Olha aqui, o álbum de Araraquara, 396, o álbum de Rio Preto, 1.254 páginas, o outro álbum de Rio Preto, 196. Vai para frente, Kênia, por favor. Aqui, o modesto álbum de Mirassol, que mais parece um jornal do que um álbum,
31 páginas. O outro, modestíssimo. Esse primeiro de Mirassol, ele foi editado em 25, porque ele contempla 20 e 25. O outro, mais modesto ainda, 16 páginas de 29. Bom, como é que eu vou, então, cotejar? Como é que eu vou, então, comparar? Volta, Kênia, por favor. Um álbum como esse, de 1.254 páginas, capa de couro, todo lindo, maravilhoso em papel couché. Os editores chamavam de gigante gráfico de Rio Preto. Ou é esse chiquérrimo álbum de Araraquara, todo adornado em Art Nouveau, com fotografias incríveis que a gente vai ver daqui a pouco. Vai para frente, Kênia, por favor. Com esse coitadinho de Mirassol. O que eles têm em comum? Eles têm muito em comum. E é por isso que eu posso agrupá-los em torno de uma ideia de totalidade. Observem, eles são heterogêneos, mas eles têm recorrências, eles fazem parte de uma mesma esfera de comunicação. Eu não vou poder adentrar muito essa discussão aqui com vocês, né? Nem é objetivo, mas tá tudo aqui. Esse caminho teórico metodológico para que eu pudesse entender esses álbuns todos como componentes de uma mesma esfera de comunicação. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas de forma bastante superficial. Bom, volta para lá, Kênia, por favor. Pessoal, o objetivo principal da publicação desses álbuns é justamente o objetivo de dar-se a ver para o restante do Estado. Para o restante do Estado, para o restante do país e para o restante do mundo. É por isso que esses álbuns foram publicados em diferentes cidades do interior do estado de São Paulo na primeira metade do século XX. A ideia é estabelecer verdades, desmistificar imaginários sobre o sertão do Brasil ou sobre os sertões do Brasil. Atrair mão de obra, atrair pessoas, atrair investimentos. Portanto, esses álbuns, eles tentam fixar numa âncora, né? Uma âncora mesmo, tempo, espaço, uma determinada narrativa histórica. Volta, Kênia, por favor. Esses confins, eu estou usando um termo da época, né? Confim. Esses confins, eles são territorialmente e são simbolicamente instáveis. Olhe bem, a instabilidade do processo. Um dia é sertão desconhecido, no outro dia é estrada de ferro chegando, um dia é índio caigangue, no outro dia é estrada de rodagem, num dia é mata virgem abundante, no outro dia é calçamento, é esgoto, é luz elétrica, enfim. Nós estamos falando de um processo de rápida colonização, né? Capitalista, colonização de terras pouco exploradas ou desconhecidas e por aí vai. Bem, a própria noção de sertão, portanto, ronda esses mapas. Isso é uma coisa, esses mapas e os meus álbuns. Uma noção de sertão enquanto uma própria mobilidade conceitual mesmo. Por quê? A noção de sertão ela é fluida. E eu sei que vocês estudam muito isso no Mato Grosso. Observem.
Da mesma maneira que essas terras distantes do litoral são, de forma prática, identificadas como espaços distantes, né, do litoral, tem toda uma construção imaginária ligadas à ideia de pujança, à ideia de riqueza, à ideia de Eldorado. Mas, ao mesmo tempo, esse é um imaginário bastante contraditório, porque também existe a ideia de barbárie, de selvageria, de distância, de solidão. Então, veja, é justamente nesse movimento de ocupação desses sertões despovoados, de ocupação capitalista, que esses álbuns procuram dar uma visibilidade às mudanças estruturais ocorridas. Por isso, propagandear. Percebem? Aqui no próximo mapa, vai, Kênia. Aqui a gente enxerga bem uma divisão proposta pelo Sérgio Milliet lá em 1938, de divisão do estado de São Paulo de acordo com as ferrovias. Bem, eu me detive nas cidades que seguem o trajeto da estrada de ferro araraquarense, que sai de Araraquara e vai até Santa Fé do Sul. Vocês estão vendo aqui à direita essa região identificada como araraquarense, certo? Bem, mas outras regiões do estado de São Paulo estão ligadas a outras estradas de ferro. Por exemplo, a região da Alessandra, que eu sei que é mogiana, né, Alessandra? Então, sim, a mogiana. Mogiana. Se eu não me engano, Kenny e Ale, o Mato Grosso resulta do prolongamento da Noroeste, não é? Que saía de Bauru. Bauru era o marco zero. Muito bem, o que eu estou querendo dizer? Que os habitantes dessas regiões, eles acabavam se identificando a essas próprias estradas de ferro. Bem, mas a gente identifica aqui na Araraquarense esse extrato de ferro, esse extrato de terra de onde emergiram os álbuns que eu transformei em fontes históricas, não é? Uma região que havia pouco tempo saído da categoria de despovoada, de desabitada, e que se transformava nesse sertão, né? Nesse sertão que atrai imigrantes de toda ordem, mas que, ao mesmo tempo, afasta. Super importante a gente destacar aqui que são sujeitos que estão ligados ao mundo rural, mas não só. Né? É uma miríade de profissionais ligados ao mundo urbano, sujeitos com as mais diversas ocupações, professores que não querem ir para lá, na verdade até querem ir para Araraquara, mas para os distritos ao lado de Araraquara eles não querem ir de jeito nenhum, porque é tudo visto como zona de castigo, não tem recurso, né? As salas são mal ajambradas e tudo mais. Mas são professores, são advogados, são médicos, são jornalistas, mascates, árabes em grande maioria, doentes, prostitutas, costureiras, telefone, enfim, é esse mundo, né? Um sem número de pessoas, de trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, um sem número de pessoas com diferentes reconhecimentos no próprio mundo social que estão chegando nessas zonas pioneiras. Bem, essas zonas, então, se transformam numa espécie de terra prometida ou em zona de castigo. Terra prometida, usando aqui a terminologia Norbert Elias, né, para os estabelecidos, e zonas de castigo para os outsiders. Bem, existe toda uma discussão em torno das cidades que se tornam ponta de linha. Né? O que é ponta de linha? É onde a estrada de ferro acaba, porque essa ponta de linha ela vai mudando, né? Conforme
a estrada de ferro vai aumentando. Então, a própria noção de sertão, né, de distância, vai se transformando aí ao longo das décadas. Mas o fato, pessoal, é que nos anos 20, enquanto outras zonas de plantio de café produziam café, que é a grande riqueza do período, numa escala decrescente, inclusive a região ali da Mogiana, viu, Ale? A araraquarense, ela está numa situação muito própria, porque ela está vivendo uma pujança singular. Começa a diversificar a produção rural e a própria transformação da região num polo econômico local faz com que a araraquarense viva um boom. Bem, o que vai acontecer? Essas pessoas todas chegando, essas pessoas firmando vida nessas regiões. Uma série de iniciativas jornalísticas. A fundação de jornais, revistas e álbuns. Né? Esses jornais, revistas, boletins de associações, sociedades médicas, sociedades operárias, revistas de bandas de música, de grêmios literários. É um mundo à parte, né? Mas observe, são iniciativas que procuram organizar discursivamente essa região. Evidente que existe um modelo civilizatório compartilhado, né, nesse período. Se eu for olhar, existem determinadas representações bastante hegemônicas, né, ligadas à defesa da democracia, de um padrão, né, de um padrão eurocêntrico, por vezes eugênico, nacionalista, de mundo. Mas o que é mais interessante é que esses impressos, justamente por serem caixas de ressonância do mundo social, eles não são só isso, eles são muito mais do que isso. Eles são, muitas vezes, contraditórios, percebem? Contraditórios, nos seus discursos de homogeneização do lugar. Bem, esses impressos todos, pode ir para frente, por favor, Kênia. Esses impressos todos, eles estão ligados aos desejos dos grupos sociais que tentavam influir diretamente nos destinos da coisa pública, né? Então, são pessoas que querem debater o espaço público enquanto intervém no espaço público. É por isso que a gente pode dizer que são membros das elites regionais paulistas. Por que eu falo elites? Porque, veja bem, os sujeitos que colocaram este álbum da comarca de Rio Preto em circulação, eles não eram ricos. Era um jornalista português que sabia ler e escrever muitíssimo bem. Vinícius fez um artigo sobre ele, está na nossa Revista Brasileira de História da Educação. Mas ele era um sujeito, como se diz por aqui, que não tinha um gato para puxar pelo rabo. Ele vivia do trabalho dele, do trabalho de jornalista. Ele e uma família de artistas, de fotógrafos, de imigrantes, os De Monte. Então foram 3 artífices que colocaram em circulação esse álbum. Observe, eles não fazem parte de uma elite econômica, muito pelo contrário. Mas eles fazem parte de uma elite intelectual, digamos assim, da região. Este álbum de Araraquara, por sua vez, este foi financiado pela prefeitura local, que à época tinha como prefeito, a cidade tinha como prefeito o Bento de Abreu, que foi um dos mais importantes fazendeiros da região, é um fazendeiro iluminista. Observem, quais são as intencionalidades do Bento de Abreu? Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Inclusive, depois, Kênia, eu fui descobrir que o Bento de Abreu é bisavô da Carlota Boto. Vai vendo os caminhos, os descaminhos que levam a caminhos. Bem,
quem que é o Bento de Abreu? Olha, prefeito de Araraquara, mas espera aí, uma das famílias fundadoras de São Carlos, percebe? São altos latifundiários do interior paulista, que tem um movimento de colonização de terras. Então, há toda uma intencionalidade por trás disso. Né? É um projeto civilizador, mas há uma intencionalidade também. Né? Eu tenho no meu livro uma expressão que eu acho que melhor define sujeitos como Bento de Abreu. Vai um pouquinho para frente, Kênia, por favor. Ou como o Cândido Brasil Estrela, que era um rico fazendeiro de Mirassol, que colocou esses 2 álbuns para circular ali na região. Mirassol é uma cidadezinha, perto de São José do Rio Preto. Na época era uma vilazinha de Rio Preto. Observe, Bento de Abreu e Sampaio, Bento de Abreu e Cândido Brasil Estrela, eles têm perfis em comum. Eles são coronéis ilustrados. É gente que fez ensino secundário, que foi fazer faculdade na Europa, que voltou, que tinha um interesse pelas letras, que faziam poesias parnasianas, que publicavam álbuns, que publicavam jornais e tudo mais, e que tinham grandes fazendas com colonos, plantando café e por aí vai. Fundavam cidades, né? O Pierre Monbeig, no livro clássico dele sobre a expansão capitalista no interior do estado de São Paulo, ele chama esses sujeitos de plantadores de cidades, né? Porque é isso mesmo, o sujeito vai lá, vai plantando cidade, vai trazendo luz, vai trazendo correio, vai trazendo paralelepípedo e vai ganhando com isso, né? Bom, volta, Kênia, por favor. Então, nós temos elites econômicas. Esse álbum de Rio Preto, por exemplo, esse é um álbum que foi criado por um dentista, um sujeito chamado Raul Silva. Então, o que a gente vê é uma moda desses álbuns, tá? É uma moda que não está restrita apenas às elites econômicas, mas também às elites ilustradas regionais. Aqui vocês estão vendo, é o meu exemplar facsímile, que está todo riscado e tal, né? Mas no livro, o pessoal fez um trabalho nessas imagens. Mas, enfim, vamos lá. Seguindo. O que interessa para vocês aqui? Vai para frente mais um pouquinho. Aqui. Isso interessa para vocês, alunos de iniciação, de mestrado, doutorado, para mim, para todo mundo. Mas eu faço muita... É porque eu estou vendo que tem aluno meu escutando isso aqui, né? Então, é o que eu estou querendo discutir, não só em relação à leitura de álbuns, mas em relação à leitura de impressos em geral. E eu acho que tenho certeza que isso tem tudo a ver com que o Universal da Quênia e o que a gente pretende fazer daqui para frente também. Então, assim, gente, quando você vai ler um impresso, o que você vai fazer, né? Você vai procurar entender os sentidos desses impressos, seja jornal, seja revista, seja álbum. No meu caso, eu fui procurar entender especialmente o viés educacional presentes nesses álbuns. Presente um viés educacional explícito e implícito. Um viés educacional explícito no que diz respeito às representações de educação e seus sujeitos, né? Escola, professor, aluno, material, rituais, por aí vai. Esse é o viés explícito, né? O sentido educacional explícito dos meus álbuns. Mas eu procurei trabalhar também, e principalmente, com o viés educacional implícito desses álbuns. Eu não estou falando para vocês a todo momento, e gastando um tempo precioso no nosso encontro aqui, para dizer assim, esses álbuns têm uma intencionalidade, é uma intencionalidade de propagandear a região, de dizer, olha, essa região vai muito bem, obrigada, mas é uma intencionalidade também de educar leitores em geral,
de educar leitores para uma determinada maneira de estar no mundo, para uma determinada maneira de ocupar o mundo, ok? Então, vamos ver se eu consigo explicar isso mais e melhor aqui. Ó, eu li esses álbuns à luz desses teóricos aqui. Bakhtin, Legoff, Chartier, Roland Barthes. Faltou falar Robert Darnton. Bem, eu penso, juntamente com esses autores, que os meus álbuns são objetos culturais e são bem simbólicos, como nomearia a historiografia francesa, né? Mas esses álbuns, eles são também enunciados, enunciados aos quais está pressuposta e nos quais está encarnada mesmo, de encarnação, uma enunciação. E aqui eu estou pensando o enunciador, bem grosso modo mesmo, como autor, tá? E o enunciatário, bem grosso modo, como leitor. Bom, pensando um pouco nos analistas do discurso aí. Mas o que eu quero dizer é que esses enunciados, né, eles são homogêneos no conjunto deles. Lembra no começo da minha fala que eu dizia assim, o que o gigante gráfico de Rio Preto de 1.200 páginas tem a ver com o coitadinho de Mirassol? Ah, eles têm uma unidade discursiva. Uma unidade discursiva que os autores de Rio Preto demoraram páginas e páginas e construíram catedrais góticas para falar a mesma coisa que os coitadinhos de Mirassol falaram em 3 linhas, percebem? Há uma unidade que compõe esses 5 exemplares. Esses 5 exemplares, esses 5 álbuns que eu analisei, eles dão voz a esse sertão. Mas observem, cada um deles é também heterogêneo na sua organização interna, né? Então eu posso dizer que eu tenho uma totalidade homogênea e também heterogênea. No que diz respeito à homogeneidade, o que eu tenho são fotografias, crônicas, gráficos, tabelas, relatos, narrativas históricas e poesias que se desdobram. Portanto, eu posso falar no gênero álbum ilustrado. Bem, se tem um artefato passível de ser estudado de maneira transnacional, é esse artefato. Porque ele é dialógico por excelência. O que eu estou querendo dizer é que os álbuns do interior paulista, eles estão relacionados uns aos outros. E eles estão em diálogo com os álbuns publicados na região, em outras paragens do Brasil. O Vinícius, que está aqui nos ouvindo, fez um levantamento importante no mestrado dele sobre esses álbuns publicados em todo o Brasil. E também no mundo, porque o polo irradiador desse modelo é a França. Não por acaso é a França, né? Porque a gente bem sabe que a indústria ilustrada, a indústria gráfica ilustrada de jornais, revistas e álbuns, tem a França o seu local. Difícil falar origem. Não dá para falar em origem, mas o seu local de... Só me ocorre uma imagem de rodamuinho. Sabe como é que é? Rodamuinho, 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 rodamuinho. Tamanha intensidade do que aconteceu lá. Bem,
O Bakhtin, lá em 75, quando eu estava nascendo, ele dizia assim, ó, vou citar Bakhtin. O enunciado é um elo na cadeia de comunicação verbal e não pode ser separado de elos anteriores que o determinam por fora e por dentro e provocam nele reações-respostas imediatas de ressonância dialógica. Eu quero citar só um trechinho do Robert Darnton, que eu falei que ele está faltando aqui, porque eu acho que o Robert Darnton, como ele é historiador, ele é mais próximo à nossa realidade, né? E o Robert Darnton, no Beijo de Lamourette, aquele famoso capítulo que ele fala de livros e literatura, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó, de modo geral, os livros impressos passam aproximadamente pelo mesmo ciclo de vida. Ele está falando de livros impressos e a gente vai pensar, vai trocar livro por álbum, tá bom? Este pode ser descrito como um circuito de comunicação que vai do autor ao editor, se não é o livreiro que assume esse papel, ao impressor, ao distribuidor, ao vendedor e chega ao leitor. O leitor encerra o circuito porque ele influencia o autor tanto antes quanto depois do ato da composição. Os próprios autores são leitores. Lendo e se associando a outros leitores e escritores, eles formam noções de gênero e estilo, além de uma ideia geral do empreendimento literário, que afetam seus textos, quer estejam escrevendo sonetos shakespearianos ou instruções para montar um kit de rádio. Um escritor, em seu texto, pode responder a críticas a seu trabalho anterior ou antecipar reações que serão provocadas por esse texto. Ele se dirige a leitores implícitos e ouve a resposta de resenhistas explícitos. Humberto Eco também falou isso de outra maneira quando ele fala em leitor ideal, não é? Bem, é importante lembrar que esses álbuns eles foram tomados como verdadeiros documentos, né? Documentos monumentos do interior paulista. Espécies de marcos fundantes dos lugares que foram e estão até hoje eternizados nesses impressos, né? E aí o Legoff bem ensinou para a gente que todo documento é também um monumento atravessado por relações de poder. E aí o caráter monumental desses álbuns salta à vista, né? Mais das regiões, e aí vem a heterogeneidade, né? Caráter mais monumental conforme a região é mais antiga. Então você vê, volta lá, Kênia, por favor, ó, lá nos álbuns, aqui, você vê uma monumentalidade, uma tradição encarnada no álbum de Araraquara, onde menos é mais. Percebe? Não tem muita grandiloquência no álbum de Araraquara. Você vê uma super eloquência no álbum de Rio Preto, que se quer erigir enquanto um monumento. Araraquara não precisa muito, mas Rio Preto precisa. Nós estamos falando de tradição e de antiguidade. E você vê uma tentativa, vai para frente, Kênia, por favor, modesta, do álbum da cidadezinha de Mirassol. Bem, não vou entrar na discussão aqui, porque já estou aqui há 1 hora falando, não vou entrar aqui no estatuto de verdade histórica que esses álbuns adquiriram desde a sua impressão, né? Mas eu quero só retomar o Roland Barthes aqui. Pode voltar, Kênia, por favor, ali na leitura dos álbuns. Quando o Roland Barthes ele fala que o texto almeja a perenidade, né? E aí o Barthes ele fala assim:
o texto é uma arma contra o tempo, contra o esquecimento e contra os ardis da fala, que com tanta facilidade se retoma, se altera, se renega. Agora, com essas gravações, a gente já não pode mais fugir, apelar tanto aos ardis da fala. Vamos pensar no tempo que o Barthes está escrevendo. Mas essa ideia, né, de tentar criar um testemunho, né, uma perenidade e uma história épica desses lugares. Bem, eu não vou poder falar muito do Boris Kossoi e do Roland Barthes aqui. Vai para frente um pouquinho, Kenny. Mas eu fiz um trabalho que me deu o maior prazer, porque é um trabalho que eu não tinha sistematizado para valer até então, que foi um trabalho de leitura de imagens. E aí, a nossa queridíssima Rosa Souza, quando era nossa professora lá em Araraquara, né, 2000, começo dos anos 2000, ela foi a primeira dentro do campo da história da educação a levantar a bola das fotografias escolares, né, da análise da fotografia para a gente contar a história da educação. A Rosa se voltou para análise de fotos de classe, de edifício, de professores e tudo mais. Tem muita foto de escola e de sujeitos escolares nesses 5 álbuns. Mas antes da gente olhar para eles, eu quero falar mais um pouquinho dessa propaganda e desse caráter educativo presentes nos álbuns, um caráter implícito. Então, vamos lá. Definindo o que é álbum, né? O álbum é uma publicação sincrética, é uma publicação verbo-visual. É uma publicação em que aspectos da cidade, né? Isso é muito recorrente. Aspectos da cidade são trazidos à tona. Então, aspectos ligados. Aqui a gente tem fotos que eu retirei do álbum de Araraquara. Aspectos ligados ao poder municipal, aspectos ligados à ordem da cidade. Aqui a gente tem à esquerda os membros da Câmara Municipal, né, com todo um trabalho de desenho, um misto de desenho com fotografia, com diagramação própria, com símbolos pátrios. Tem toda uma análise sobre isso aqui no meu livro. E à direita, eu estou gostando que eu estou vendo o Paulo, que é um doutorando incrível meu, que é professor de arte. Tenho certeza que ele está com a cabeça a milhão. Uma espécie de simetria, né, de ordem, que tem a ver com toda essa ideologia de progresso, toda essa ideologia de civilização. Você vê que até a árvore, tem um jardineiro aqui, ó, em cima dessa árvore. O cara está podando a árvore de um jeito muito ordenado, um pouco que eu estava querendo hoje aqui no começo, quando eu falava para a Kênia. Eu quero ter o controle, né? Eu quero ter a ordem, né? Uma coisa assim de sequência, né? Os cidadãos de bem. Aqui a gente tem o senhor aqui, que é o jardineiro, à esquerda, se eu não me engano, é o responsável pelo cemitério. Enfim, personalidades locais e uma ideia de mostrar todo o organismo social, né? Que é uma imagem muito importante para o positivismo em voga da época, até para o darwinismo social, né? De que a sociedade é uma espécie de corpo com um cérebro iluminado, dirigentes, né? As luzes do saber, e esse organismo, esse corpo formado pelos cidadãos, trabalhando em harmonia, né? Trabalhando em comunhão. Então, observem, nos álbuns,
a imagem visual é predominante. E aí não tem como a gente trabalhar com a análise dos sentidos dessas imagens, né? As imagens, elas não se submetem aos textos e legendas. Pelo contrário. Pode para frente, Kênia. Ah, isso aqui eu fiz questão. Olha, e aí, eu não estou todo tempo... Que coisa... Se a gente olha, né, em 2024 para isso, mas, gente, que você está falando em épico, em civilização épica, em gigante gráfico, mas essas fotografias são tão singelas. Sim, são super singelas para o olhar do historiador de 2024. Em 1915, aqui é a fazenda do Bento de Abreu, ó, a famosa Fazenda Alpes. Essa fazenda existe ainda hoje. O Bento de Abreu, que foi o sujeito que mandou... que encomendou o álbum, né? O que a gente tem aqui são, nessa singeleza do mundo rural, o que a gente está mostrando justamente é o domínio do homem sobre a natureza. A mesma coisa aqui no álbum de Rio Preto, de 18 e 19, fotos singelas de domínio do homem sobre a natureza. E aí eu poderia... Vai para frente, Kênia. Aí, outros instantâneos, outros aspectos da cidade de domínio do homem sobre a natureza. No caso, teatros municipais, imigrantes em frente à casa sede da fazenda, hospital de isolamento para os doentes à direita, creche para os filhos dos trabalhadores pobres e para os órfãos desvalidos. Não vamos nos esquecer que esse processo de ocupação capitalista é altamente heterogêneo e altamente desigual. Percebem? Agora, mesmo a evidente desigualdade do processo é apresentada no álbum como um signo de progresso. Percebe? Ó, o doente não está solto na rua, o leproso não está andando de cavalo, leproso, expressão da época, né? Não está andando de cavalo pedindo esmola de fazenda em fazenda, de cidade em cidade, espalhando o mal. Não, aqui nós temos um hospital de isolamento para esses doentes, percebe? A ideia de racionalização, de higiene, de sanitarismo. Os órfãos sem pais, eles não estão, como se chamava a época, os moleques de rua. Eles não estão na rua, estou usando expressões da época, fazendo algazarra, aprendendo os vícios. Não, eles estão nas creches, sendo educados por senhoras de caridade. Certo? Vai para frente, Kênia, por favor. E aí eu estou indo para o final dessa minha fala aqui. Ó, a gente... Então, afinal, nós somos historiadores da educação, certo? Eu poderia fazer recortes temáticos aqui. Recortes em torno da história das mulheres, da história das crianças, da história do comércio, da história da agricultura, porque esses álbuns são de uma riqueza ímpar. Mas para falar aqui para vocês, eu fiz um recorte na educação fotografada desses álbuns. Especificamente na educação fotografada no álbum de Araraquara. Mas acho que não só, acho que tem mais coisas aí. Bom, a gente tem aqui, nessa primeira imagem, o famoso Araraquara College, estudado pela Rosa, pela Vera, enfim, que foi um colégio importante da cidade de Araraquara. A gente tem aqui um plano externo e um plano e uma composição de fotografias de planos internos, tudo bem? Bom, arquitetura escolar típica do período. 2 pavimentos repletos de janelas para a correta entrada do sol, circulação de ar, conforme os preceitos higiênicos da época, bandeira tremulando, jovens entrando no
horário de saída ou de entrada, não sabemos, ir e vir de pessoas, olha a escadinha ali, né? E aí, a propaganda, que não aparece aqui, mas está no texto ao lado desse colégio. Um colégio que é uma grande vantagem às famílias desta zona, pois que, para a educação dos seus filhos, não precisam recorrer aos grandes centros, muitas vezes prejudiciais. Então, a ideia de que a vida em cidades menores, mas com todas as condições, é uma vida menos perigosa do que a vida nas cidades, né? A crença de que a vida nas cidades poderia, nas grandes cidades, poderia degradar os cidadãos de bem. Isso é ruralismo, né? Ruralismo típico do período. A crença de que a vida nas médias e pequenas cidades é mais saudável do que a vida nas metrópoles que estão surgindo então. Bem, nós temos aqui imagens internas do colégio, com todos os signos da modernidade pedagógica em curso, não é? Lousa, globo, turma mista, observem, meninos e meninas, o dormitório para aqueles que moravam lá, enfim, progresso, civilização, educação. E aí nós estamos chegando onde eu estou querendo chegar, que é a educação escolar, a educação institucionalizada, apresentada como um grande sinal de progresso, talvez o mais importante. Segue, Kênia, por favor. Aqui, o grupo escolar. Olha as árvores ordenadas, as grades, o ângulo em diagonal. Aí depois tem todo um estudo sobre esse estúdio de fotografia, que é o Foto Pérez, que é um imigrante espanhol que fez boa parte das fotografias do álbum. Enfim, segue mais um pouquinho, Kênia, por favor. Aqui, isso é super legal. Porque, observem, são imagens, são takes do álbum de Araraquara, né? Então, o que acontece? Da mesma maneira que a gente tem o Araraquara College, com toda aquela grandeza, né? Ou o grupo escolar, também com toda aquela onipotência e grandeza, a gente tem imagens, a gente tem composições de vilazinhas, cidadezinhas próximas a Araraquara, com construções, com escolas muito mais modestas. Observem, aqui uma composição à esquerda com o chão de terra batida da cidade de Américo Brasiliense. Chão de terra batida. O grupinho escolar com a entrada de menino, que na verdade é uma escola reunida, né? O grupinho de menino à esquerda, grupinho de menina à direita, possivelmente casa alugada. Aqui, grupo de Américo Brasiliense. Toda essa hierarquia no registro do fotógrafo, percebem? Mesmo sendo iniciativas educacionais muito mais modestas, o que a gente tem é uma tentativa de enunciar que está tudo bem, de enunciar que as crianças estão na escola, de enunciar que este sertão não tem nada de barbárie, que este sertão tem ordem, tem progresso, tem riqueza. Segue mais um pouquinho, Kenny, por favor. Ai, essas imagens eu amo. Bom, a gente vê aqui as almas escolares, né? Almas escolares, professores,
professoras, alunos, alunas dessas cidadezinhas próximas a Araraquara. Santa Lúcia, escola masculina, Santa Lúcia, escola feminina, e Américo Brasiliense, turma masculina. A gente não deixa de ter uma certa solidariedade com essas imagens, né? Por sermos educadores, por sermos historiadores, por termos sido alunos, enfim. A gente vê aqui esses corpos eretos, uns mais do que outros, né? Em posição frontal, mas são corpos que nos encaram. E aí não tem jeito, a gente acaba tendo uma solidariedade um pouco afetuosa. Uma solidariedade estimulada, né, por esse processo que o Boris Kosoy chama de interrupção do tempo. Interrupção do tempo e de vida, que é a fotografia. Temas, angulação, enquadramento, molduras. Um enquadramento que seleciona, que evidencia uma realidade, né? Conforme o filtro cultural adotado pelos seus produtores. O studium falado pelo Barthes. Parece uma ideia de solidariedade, né? Que a gente pode ter em relação a essas fotos. Bem, mas a gente tem aqui clareza, equilíbrio, simetria de forças, uma espécie de justa medida clássica. Nada está em falta, nada está em excesso aqui. Bom, a justa medida é o ideal da própria educação em curso no período. Se a gente procurar bem, a gente vai encontrar uma diversidade étnica existente no sertão paulista, com a presentificação aqui de migrantes e imigrantes na escola da região. Eu só identifiquei uma única criança negra nessa primeira imagem aqui da escola de Santa Lúcia, aqui em cima, infelizmente, primeira fileira, da direita para a esquerda. Aí, lá em cima, aqui, né? A terceira, então, né? Lá em cima. Aí, 1, 2, 3, para a esquerda. Aqui, ó. Eu só identifiquei esse menino, talvez vocês identifiquem algum outro aluno negro. Mas a gente pode olhar bem com essa solidariedade e com essa estranheza, que é o movimento do historiador, né, diante do passado, e a gente pode ver a rudeza, né, e a desigualdade da vida nessas estradas do sertão paulista. Num momento em que muitas almas, como se falava no período, ainda posam descalças para a foto oficial. Ainda nessa imagem aqui de Santa Lúcia, aí, obrigada, a gente tem crianças descalças, outras com botinhas e sapatinhos de couro. A gente assiste ainda, em meio às calças curtas dos meninos, desce, Kênia, por favor, para essa escola, aí mesmo, essa escola pública. As calças curtas dos meninos e vestidos e laçarotes simples das meninas aqui, ó, em Santa Lúcia. Resquícios de um tempo inacreditável, onde um menino, talvez um filho de imigrante, pode usar uma veste. Volta aqui para a escola masculina, Kênia, por favor, ó. Veja o professor, esse professor Dario de Jesus. Vem com a flechinha aqui. À esquerda do Dario de Jesus. 1, 2, 3, 4.
Cadê a flechinha da Kênia? Desce aqui embaixo. Isso, pega o Dario de Jesus, que é o professor que está sentado todo bonitão aqui no centro, ó. Isso. Vem para a esquerda, Kênia. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos? Olha esse menino aqui, ó. Menino com uma veste que indefine o gênero dele, é um camisolão. Gente, são ecos. Ecos. De Philippe Arrier. Bem, a gente nota aqui uma padronização do registro, né? Isso que a Rosa mostrou lindamente. Crianças enfileiradas em bancos para que todos possam ser captados, professores ou no centro ou no canto, reproduzindo para a foto a própria hierarquia que existe dentro da escola. O Leme, que é o fotógrafo, ele parece ter instruído aí os mestres para que eles não olhassem diretamente para a câmera. Talvez para que os mestres mirassem aí um horizonte cheio de possibilidades, né? Bem, a gente tem uma visibilidade educacional selecionada aqui para constar no álbum, onde a gente vê alunos e professores aparentemente bastante convencidos aí da gravidade da situação, né? Como a gente vê nas poses, na organização dos corpos e tal. A gente vê pequenas almas com corpos mais ou menos assustados e sofridos. Mãos abertas sobre as coxas, no caso das meninas e meninos que estão sentados, reforçam o controle. Um controle suposto pela situação, né, na qual eles estavam envolvidos aí. Algumas mãos entrelaçadas, no caso das meninas, estiradas rigidamente ao lado do corpo, para os que estão em pé. Elas poderiam estar mesmo espalmadas, né, nos contando sobre o disciplinamento dos corpos em plena execução desse registro aqui. Na classe de Santa Lúcia, um menino foge do padrão. Olha ali, Kênia, traz para mim, ó. Primeira fileira, um menino foge do padrão. Da direita para a esquerda, Kênia. Olha ele aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Aí, ó. O menino foge do padrão. Ele encara a máquina e cruza os braços. Talvez ainda não tenha idade e instrução suficiente para ter vergonha dos próprios pés descalços. Na imagem de Américo Brasiliense, essa de baixo, 2 dos mais velhos esboçam um sorriso, todos humanamente eternizados pelo álbum, e sujeitos objetos da empreitada que visava legitimar projetos, hierarquizações, gostos e grupos sociais. É isso, gente, que eu queria dizer para vocês, compartilhar com vocês. Espero não ter sido muito aborrecido, porque eu estou falando 1h30, 1h20. É isso. Cacilda, querida. Obrigada, gente. Valeu. Excelente, Raquel. Excelente. Estou aqui empolgada, pensando coisas. Muito bom, porque fez a gente pensar demais, assim. Eu queria comentar de novo, em especial para o pessoal de Dourados, ou pelo menos da UFGD, né? Porque da UFGD tem gente no Maranhão, tem gente em Goiás, tem gente para tudo quanto é lugar. Enfim, mas só reforçar de novo que a Raquel gentilmente nos disponibilizou um exemplar do livro para quem tiver interesse. E por um acaso, eu estava com o meu computador
apoiado no álbum de Mato Grosso. Então, esse álbum é um facsímile, mas ele é de 1914, então dialoga perfeitamente com essa discussão. A Eglen, que fez mestrado e doutorado comigo, ela pincela algumas questões, porque ela trabalha com a revista Folha da Serra, né? Mas tem aí umas pinceladas sobre o álbum de Mato Grosso. Mas queria instigar vocês que estão sem tema ou que vão pensar uma pesquisa próxima nessa discussão, porque fonte tem, e a Raquel trabalha brilhantemente, como ela mostrou agora, com essa discussão e com essa fonte e objeto que são os álbuns de cidades. Vou desligar e deixo vocês se organizarem para fazerem perguntas, comentários, na medida que vocês se sentirem à vontade. Abrem o microfone, podem colocar aqui a mensagem do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Gente, estou numa curiosidade para ver esse álbum. Pois, a gente precisa combinar sua vinda, Raquel, porque ele é gigantesco, pesa toneladas, tem quase 500 páginas. Épico, como de Rio Preto. Capa dura, enfim, é um facsímile é muito, muito interessante mesmo. E eu fiquei empolgadíssima com a sua fala, pensando que eu estou com esse material aqui. Enfim, desligo. Temos 30 minutos ainda para discussões. Queria agradecer ao pessoal de Uberlândia, que também está aqui. Vocês fiquem muito à vontade, esses 30 minutos são para comentários, discussões, da forma que vocês acharem melhor. Ai, como sempre tem alguém que tem vergonha de fazer pergunta, a primeira pergunta, né? Cadê Vinícius Vieira? Aparece aí. Que o Vinícius trabalha com álbum. Mas o Vinícius é sempre cheio de mistérios. Ele está fazendo doutorado com o Carlos Henrique, acho que já está para qualificar. Vinícius, não tem problema. Você usa o áudio, pode mandar aqui por escrito, eu leio para você, do jeito que você achar melhor. Rita, enfim, o microfone está aberto. Pode vir pelo chat também, às vezes a galera tem vergonha, né? Sei lá. Eu não sei porque a gente sempre fica meio inibido de falar qualquer coisa, né? Não. Arlene. Oi, boa noite. Eu queria agradecer pela explanação, professora. E eu estou falando aqui do Maranhão, como a professora Kênia falou. E agradeço o esforço de todos vocês do GPMs em proporcionar para que todos nós possamos participar. Mas você falou sobre a perspectiva de Bakhtin, a questão do gênero e dos enunciados. E esses enunciados, esses gêneros, essas formas comunicativas, elas vão mudando, elas são dinâmicas. E eu queria saber, assim, na atualidade, esses álbuns, eles ainda são físicos ou ficam restritos a imagens virtuais? Como é que, se você já viu alguma coisa sobre isso, como esses álbuns das cidades atualmente são preservados ou conservados, como eles são expostos nas cidades atualmente, considerando essa perspectiva de Bakhtin, que os gêneros se renovam, eles acompanham a dinamicidade da sociedade. Vamos fazer um bloco, Kênia? Vamos fazendo bate-bola? Mais alguém? Vamos bate-bola enquanto as pessoas se animam. Então tá bom. Arlene, obrigada pela pergunta. Se ninguém me fizer mais uma pergunta, eu vou embora triste. Olha só, Arlene, essa tua questão é uma questão super importante. Nossa Senhora, e diz respeito não só aos álbuns, né? Diz respeito ao que a gente está fazendo hoje.
Ai, ai. Bom, eu tenho esses 5 álbuns aqui comigo, certo? E esses álbuns, eles estão disponíveis para consulta nas bibliotecas de São José do Rio Preto e na Fundação Cândido Brasil Estrela de Mirassol, em Araraquara também, na Biblioteca de Araraquara. Bem, esses álbuns, com exceção de Mirassol, que eu só encontrei lá, na Fundação Cândido Brasil Estrela, justamente porque são iniciativas mais modestas do que a de Araraquara e de Rio Preto, esses álbuns, eles tiveram uma tiragem expressiva à época. Porque qual que era o objetivo? O objetivo era que esses álbuns circulassem. Então, eles foram vendidos para muitas e muitas pessoas. O álbum de Rio Preto, por exemplo, a primeira tiragem, Vinícius pode falar disso mais e melhor, mas a primeira tiragem, se eu não me engano, foi de 5.000 álbuns. Então, eu ganhei, por exemplo, um álbum de presente de uma família quatrocentona lá de Rio Preto, sabe? O meu álbum de Araraquara eu comprei num sebo. Então, se você... Aí, ó, exato, Vinícius. Então, esses álbuns, eles estão aí. Esse facsímile do Mato Grosso deve estar para vender aí na estante virtual, enfim. Agora, os meus álbuns, eles estão disponíveis para leitura online também. Depois de toda essa briga lá dos anos 2000 para a criação de um arquivo, juntamente com os jornais e as revistas, os álbuns da cidade também estão disponíveis. Essa conquista coletiva aí desse pessoal do qual eu fazia parte. Agora, é uma outra forma de leitura, Arlene. É uma outra construção de sentido, e esse é um baita problema, porque, por exemplo, quando a Kênia pega o álbum Facsímile do Mato Grosso, fala assim, esse álbum está aqui apoiando o meu monitor. É até um pecado ela falar isso lá para 1914, porque esses álbuns, eles foram feitos para serem relíquias expostas nas salas dos sujeitos altamente civilizados do Mato Grosso, percebe? São álbuns como esse que a Kênia mostrou e como o meu, de Rio Preto, que é esse de 1.200 páginas, que são pesadíssimos. Eu lembro o Vinícius, quando ele foi defender o mestrado dele, que ele levou o álbum para mostrar, ele levou numa espécie de malinha, porque é todo um peso, um aparato, né? Então, este álbum, com esta materialidade, ele produz um determinado sentido, um sentido de reverência no leitor, percebe? De respeito no leitor. É uma outra compreensão, Arlene, em relação àquele que lê esse álbum digitalizado. Hoje vocês podem entrar lá no Arquivo Público de São José do Rio Preto e folhear o meu álbum. Mas vai ser uma outra produção de sentido. E esse é um baita de um problema que nós, historiadores, temos. Porque, assim, da mesma forma que é maravilhoso você poder ler virtualmente as suas fontes, você está tendo uma outra produção de sentido. Eu acabei de fazer um pedido agora para a FAPEMIG, que eu tenho olhado muito para a revista Tico Tico, que é uma revista infantil importante, publicada no Brasil em 1905 e tal. Eu fiz um pedido para ir para o Rio de Janeiro, para folhear essas revistas, percebe? Tô com elas bem mapeadas já, com mapeamento bem andado, virtual. Mas eu preciso ir lá, eu preciso não ler em microfilme, eu preciso ir na seção de obras raras, pôr luvinha, pôr máscara, né? Passar por toda a burocracia monstro da Biblioteca Nacional para ter acesso a esses exemplares. Justamente porque eu quero tentar me aproximar o máximo possível do sentido que essas revistas tinham no seu tempo e no seu espaço, certo?
Cíntia? Alô, estão me vendo? Boa tarde, professora Raquel. Eu fiquei encantada pela exposição. Na última parte, emocionada, quase chorei. Ficou realmente muito emocionante essa forma de análise dessas imagens. E, assim, já trouxe algumas referências para o que eu quero trabalhar. E, na realidade, eu gostaria de perguntar uma dúvida que eu tenho em relação se esse termo de álbum, ele também serve para... Tem um livro que eu lembro, assim, enorme, ele tem características desse álbum que a senhora mostrou, que se chama El Paraguai Ilustrado. Eu, assim, tem características, eu falo assim, nossa, então isso é o álbum que é de 1920, né? Então, assim, às vezes não traz esse nome, mas tem todo o gênero, e eu, assim, fiquei nessa curiosidade. E outra coisa que eu gostaria de pedir para a senhora repetir é o trabalho da professora Rosa. Eu não sei o título do trabalho, porque pelo... Oi? Ah, tá, que aqui na frente não, tá falando comigo. Só para, se pudesse mandar ali na mensagem, para que eu pudesse procurar e destacar isso. Ô, Cíntia, tudo a ver, tudo a ver. Porque assim, não dá tempo de eu falar isso aqui para vocês, né? Mas eu procurei fazer esse estudo no capítulo que eu mais gosto desse livro, que eu acho que é o capítulo 2, que é o da visualidade escolhida. Onde eu vou. Porque o que acontece, né? E tem assim uns trabalhos super interessantes sobre a história da fotografia na interface com a história do cinema no começo do século XX. Pessoal que trabalha com cultura visual, sabe, Cíntia? Então, o que eles vão mostrar? Que com a democratização, e assim, e é interessante você fazer uns cotejamentos, né? Presente, passado, passado, presente, porque hoje a gente tem os smartphones e tudo a gente quer fotografar. No final do nosso encontro aqui, a gente vai fotografar, a gente vai tentar registrar, a gente vai tentar eternizar. Ai, meu Deus, que coisa! E é tão duro quando você vai ler o História e Fotografia do Boris Kosoy, ele vai falar que, no fundo, é uma tentativa de vencer a morte, porque tudo isso vai um dia para o lixo, né? Não sei se vocês fazem álbuns impressos na sua casa. Eu ainda faço álbuns impressos. Eu fiquei com os álbuns impressos da minha amada avó e com as fotos dos meus bisavós. E eu sei que isso vai... Meio pessimista o que eu vou falar, mas eu acho que isso vai morrer em mim. Aqueles álbuns preciosíssimos que a minha avó tinha e as fotografias, o próprio álbum era um negócio caro pra caramba, né? Mas isso vai acabar. Vai acabar em mim, eu sei. Bom, mas o que eu tô querendo te dizer é que essa coisa do ilustrado tem tudo a ver com a democratização da fotografia do começo do século XX, né? Com o surgimento dos fotógrafos, dos ateliês de fotografia, com a prática de se retratar, né? Com a prática de retratar o bebê, com a prática de retratar os mortos. Eu não sei se vocês aí têm perdido em alguma gaveta fotografia de parente morto. Esse era um hábito do comecinho do século XX, né? Que hoje caiu em completo desuso, mas que os antigos faziam isso, altas taxas de mortalidade, chamava o fotógrafo, sei lá, na fazenda, para registrar o bebê que nasceu, que morreu, enfim. Então, as fotografias dos mortos. E essa coisa do livro ilustrado, né? Então, o barateamento da fotografia em si, e aí as técnicas de ilustração e o barateamento dessas ilustrações. E esse hábito de registrar aspectos da cidade e de... Isso tem a ver também com cartão postal, né? De registrar essas ilustrações e mandar para o resto do mundo. Tudo isso
atrelado à facilidade de comunicações, né? Então, esse Paraguai ilustrado, você tá no Paraguai, Cíntia, não? Agora, nesse exato momento, estou. Eu Muito moro bem. na fronteira. Muito bem. Esse Paraguai ilustrado tem tudo a ver com isso. Então, o que eu estou chamando de álbum, bem pode ser o mesmo que você vê nesse Paraguai ilustrado e que não tem o nome de álbum. Se você for ver ali, Mirassol, a Kênia já tirou os slides, mas Mirassol, por exemplo, não aparece com o título de álbum. Aparece só Mirassol, 1929. Aí, por que eu aglutino no gênero álbum, Cíntia? Porque eu observo uma recorrência. Certo? Esse gênero que a senhora diz que tem esse tipo de impresso, né? Exatamente. Que são recorrências nas quais a imagem é mais importante do que o texto. Ou seja, a ilustração. Quando a gente fala ilustração, a gente pensa em ilustração no desenho, né? Na pintura e tal. Mas aqui é a ilustração no sentido de fotografia mesmo, de cultura visual. Então, tá certíssima essa tua intuição aí em relação à tua fonte paraguaia. Mais alguém? Eu acho que eu vou ler, enquanto vocês se animam, os 2 últimos comentários. Tem vários elogios, agradecimentos. O desconhecido é o Adilson. Adilson, deixa você. Boa noite, professora Kênia, professora Alessandra, professora Raquel. Então, até hoje eu não consegui resolver essa questão desse desconhecido aí. Mas, professora, parabéns pela sua explanação, parabéns pelas informações preciosas socializadas conosco aqui. Na verdade, eu não trabalho com a questão dos impressos, nem dos álbuns, mas me chamou muita atenção na sua fala quando você fez a explicação dos mapas, né? Eu sou de Goiás, aqui de Pires do Rio, Goiás, aqui da região da Estrada de Ferro, e sou orientando, doutorando da professora Rosimeire Ziliani. O que acontece? Eu trabalho com narrativas de formação de sujeitos não escolarizados. E trabalhando com essas narrativas desses não escolarizados, não há como não mencionar o lugar de fala desses sujeitos, né? Aí eu lembro de Rombaba, que fala daquela questão dos entre lugares e assim por diante. O que é a questão aqui? Analisando, verificando a formação dos 4 municípios que eu trabalho com esses sujeitos, eu identifiquei algumas imagens, alguns mapas. E nesses mapas fala também a questão da formação desses municípios, quando essas pessoas chegaram aqui, de que forma chegaram, por que chegaram, e quando aqui chegaram na região sudeste do estado de Goiás. Até então aqui era, né, um lugar ermo, até então nem muito conhecido, porque a Estrada de Ferro em Goiás chegou no ano de 1909, mas na região sudeste, aqui onde eu estou residindo, e onde os meus sujeitos colaboradores residem, chegou no ano de 2022. E no ano de 2022, até então, esses eram municípios que não estavam nem no mapa, eram até então povoados, alguns distritos, e um município aqui, outro ali, outro acolá. E a chegada da Estrada de Ferro, que foi serpenteando o sudeste goiano afora, trouxe progresso, trouxe desenvolvimento, mas houve aquela fala também que a Estrada de Ferro trouxe marginalização, trouxe pobreza, essas questões antagônicas. Mas o que me chama a atenção na sua fala também, quando você fala dos mapas, é a seguinte, você citou um autor aí, eu fui anotar, não achei um lápis na hora, nem uma caneta, que ele falou que as pessoas, elas são plantadoras, se não me engano, ou formadoras de cidades. E eu verifiquei isso aqui nessa região, que realmente essas pessoas são plantadoras, são formadoras de cidades, porque as cidades da região sudeste do estado de Goiás, especificamente na região da Estrada de Ferro, onde é muito forte a gente falar a região da Estrada de Ferro, falar o trem, a passagem do trem, para nós aqui é assim.
essas pessoas fizeram esse movimento. Eu só gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais dessa questão, se bem que não é o foco da sua explanação, sobre essa questão do plantar cidades e a importância de verificar dentro das fontes, especificamente dentro dos mapas, essa questão da formação do lugar de fala, porque muitas vezes nós utilizamos mapas, gravuras, imagens, fotografias e não damos o devido valor àquelas fontes, né? Elas simplesmente são colocadas lá e a gente não discute, não dialoga com o texto e às vezes o texto fica assim, um texto Frankenstein, né? Um pedaço de um, pedaço do outro e não tem aquela coerência, aquela coesão. Por gentileza, professora. Obrigado. Obrigada a você, Adilson, pela pergunta. Olha só, eu estou devendo a indicação do texto da Rosa, acho que é para a Cíntia também, tá? Bom, vamos lá. Você levanta, Adilson, uma questão super importante, que para vocês que já estão fazendo doutorado, já é arroz com feijão. Mas, às vezes, a galera da iniciação científica, mesmo do mestrado, incorre num erro elementar no manejo de vestígio, né? Vamos relembrar uma questão bem importante para a nossa área, que é a operação historiográfica do Michel de Certeau, né? O que Michel de Certeau fala? O que nos caracteriza enquanto profissionais da história? O fato da gente transformar vestígio em fonte, né? Portanto, é um processo criativo. É um processo criativo que está ligado à nossa própria formação, à instituição e aos grupos dos quais a gente faz parte, ao momento da nossa ciência, né? A nossa própria subjetividade e as regras partilhadas pelo campo. Bom, esse processo de transformação, né, de vestígio em fonte, essa operação historiográfica, essa operação criativa, ela pressupõe um manejo crítico de fonte, manejo crítico de todo e qualquer vestígio. Portanto, quer seja fotografia, quer seja literatura, quer seja mapa, quer seja estatística, quer ser qualquer tipo de vestígio transformado por nós em fonte requer um manejo específico. Portanto, nada é mera ilustração. E aí, aquelas perguntas básicas, né? Você está trazendo o exemplo do mapa. Quem fez o mapa? Por que fez o mapa? Quais as intencionalidades desse mapa? Não existe nada da ordem da natureza posta nesse mapa. Os mapas são construções sociais. Percebe? São questões. Com quem esse mapa está falando? Né? Por que ele foi construído? Então, assim, são questões elementares que a gente faz aí para qualquer fonte, inclusive e talvez principalmente para fontes oficiais, né? Quem trabalha com estatística, não é meu caso, mas bem sabe. Estou longe de trabalhar com estatística, eu sofro até para fazer tabela. Meus orientandos sabem disso. Mas bem sabe, né, que os números não são frios, muito pelo contrário. Então, essa bola que você levanta é super importante. O livro que eu citei é um livro de um francês, um geógrafo francês, chamado Pierre Monbeg. É um livro muito importante para quem trabalha com a história do estado de São Paulo, a expansão cafeira e tal. Deixa eu achar a citação correta do Monbeg aqui. Monbeg, ele veio para o Brasil para fundar a USP. Aqui. A edição que eu tenho é de 84, mas se chama Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo.
Foi publicado pela UCTEC em 84. Mas a tese do Mombeghi é dos anos 50. Ele veio para o Brasil nos anos 30, na primeira leva de franceses, veio junto com Lévi-Strauss. O Mombeghi é um dos fundadores do curso de Geografia aqui da USP. Bem, e ele faz uma reflexão muito interessante sobre esses auto-intitulados pioneiros, né? Pioneiros plantadores de cidades. E vai mostrar, porque ele está olhando para o estado de São Paulo, mas ele vai mostrar como isso chega até o Mato Grosso. São as franjas, né? Que ele chama de franjas pioneiras. E é muito bonita a análise do Mombeghi, porque ele vai mostrar justamente o movimento da franja. Vai dizer, olha como isso não é estático, olha como isso é movimento, como às vezes a franja avança e recua. É super legal o trabalho do Mombeghi. Bom, e o trabalho da Rosa, a primeira vez que eu li a Rosa falando sobre isso foi num livrinho pequenininho, publicado lá na época que a gente fazia mestrado, Lê. Um livro organizado pelo Marcos Vinícius da Cunha, não é pequenininho, chamado Ideário... Deixa eu achar aqui, deixa eu ver se eu cito direito isso aqui. Aqui, que bom, achei. Só faltava não estar na minha bibliografia, morrer de vergonha. Aqui, ó. O texto da Rosa se chama Um Itinerário de Pesquisa sobre a Cultura Escolar. E está num livrinho organizado pelo meu orientador de mestrado, Marcos Vinícius da Cunha, querido, lá da USP de Ribeirão, ele está agora, chamado Ideário e Imagens da Educação Escolar. Esse livro é de 2000, gente. Depois a Rosa, em 2013... Mentira. Em 2001, a Rosa publicou um artigo muito importante sobre fotografias, que se chama Fotografias Escolares, a leitura de imagens na história da escola primária. Ela publicou na revista lá de Curitiba, Educar. Então, é isso aí. Lá nos anos 2000, a Rosa estava olhando muito para isso, né? Então, em 2000, esse capítulo de livro... Em 2001, esse artigo sobre fotografias. Dentro do campo da história da educação, tem um trabalho muito interessante da Raquel Abdala, que é o doutorado dela. Ela publicou em 2022, se eu não me engano, Fotografias Escolares, Práticas do Olhar. Tem a tese disponível online e tem um livro também. Olha, gente, eu não conheço muita gente que se debruçou assim, exclusivamente sobre a questão das fotografias escolares, assim, para fazer texto autoral, para teorizar, para valer, para mergulhar fundo, né? Eu acho que é uma seara incrível, porque você acaba trabalhando com cultura visual, né? Com a educação do olhar, com a educação da sensibilidade, que é uma coisa que a Kênia gosta muito, que eu sei. Bacana, Raquel. Eu queria aproveitar para comentar sobre como, além da discussão sobre o álbum na totalidade, é claro também porque ele lida com a coisa da estética, como foi proveitoso, e por isso algumas perguntas apareceram nesse sentido, né? Não só ter referências, mas perceber na sua fala esse cuidado, isso que você comentou de manejo de vestígios, manejo de fontes, a lida e o manejo que você tem com as imagens que você apresentou para a gente. Achei fantástico, e foi de fato uma aula, porque os alunos têm muita dificuldade de enxergar
Eles olham a imagem, mas eles não enxergam, e você foi dando detalhes, sabe, dessa estética, dessa construção das fotografias, que foi fantástico. Para concluir, eu vou ler aqui. Bom, eu já disse que muitas pessoas fizeram elogios, agradeceram, mas eu vou ler o Vinícius Vieira e vou ler a Clara Zandomênico. A Clara diz assim: obrigada por compartilhar, a professora Raquel foi maravilhoso. Eu falo do Espírito Santo, ela é doutoranda lá da instituição. Trabalho com fotografias de escolas primárias públicas da Primeira República, localizadas em acervos oficiais e pessoais. Adquiri seu livro e estou adorando a leitura. Gratidão. O Vinícius Vieira diz: mediante tabulação que fiz sob orientação da professora Raquel, podemos perceber que houve todo um caminho para a produção dos álbuns, geralmente em perspectiva crescente de abrangência territorial, pois também foram impressos que tiveram uma predileção para a participação de determinadas temáticas nas exposições universais. Fiquei pensando nas exposições universais mesmo. Assim como a professora Raquel falou, a questão comercial é inerente à existência desse gênero editorial e, evidentemente, discursivo, a qual perpassa por suas análises. Bom, a Alessandra está aqui dizendo, não vou ler você, né, Alessandra? Você tem esses minutinhos, vocês fiquem muito à vontade. Eu queria agradecer de novo, estou super contente. E nada melhor do que começar o primeiro encontro do GPMS Convida de 2024 com tanta sensibilidade, com tanto entusiasmo. Eu estou muito contente, Raquel. Obrigada a cada uma de vocês que estão aqui. Obrigada, Kênia. Vinícius, coloca no bate-papo o link para o teu artigo, nosso artigo, da Revista Brasileira de História da Educação. A Jaine colocou sua tese aqui, o link disponibilizado. Legal. Alessandra, vamos para os finalmente. Bom, Raquel, primeiramente eu quero agradecer você por essa excelente exposição feita, mas eu também fiquei assim, talvez, desculpe se eu estiver divagando, mas eu sou uma pessoa que eu fiquei um pouco curiosa, trabalhando a disciplina de currículo, ensino de História e Geografia, na graduação de Pedagogia, eu peguei uma mania, tá, de levantar livros de história dos municípios. E eu percebo, assim, em alguns que eu consegui, não consegui todos, que eu venho aí numa empreitada com outro, um aluno me dá um de presente, outro eu peço, outro vem, outro eu ganho, eu vejo que alguns livros desses também, claro, desculpe-me se eu devagar, pelo menos, de forma mais específica, que eu ganhei, eu vejo que ele tem uma certa aproximação com esses álbuns ilustrados. Então, me chamou bastante atenção que também pode se tornar uma fonte, assim, bastante... Eu vejo esses livros como uma fonte, assim, para nós transformarmos... Claro, eu sei que ele tem são escritos por memorialistas, tudo, mas eu acho que tem, assim, muitas coisas importantes e que merecem também ser estudados. E eu vejo em alguns, por exemplo, nesses álbuns ilustrados, principalmente tratando das escolas, dessas fotografias e etc., uma certa aproximação nesse sentido. Não tenho dúvida, Lê, não tenho dúvida. Porque, assim, nós não temos historiadores profissionais escrevendo nesses álbuns, pelo contrário, são memorialistas, né? Então, o tom, né, o estilo, a narrativa, eu não tenho dúvida que se aproxima dos livros que você encontrou. E aí, aquilo que eu estava falando em relação à questão do Adilson, né? Que, assim, a gente sempre se pergunta qual é a intencionalidade de quem escreveu. E a gente deve muito a esses memorialistas maravilhosos que, claro, com estilo próprio, né? Com um estilo, um tom próprio, enfim. Mas muito do que a gente sabe sobre os tempos idos, a gente deve a esses memorialistas. Nossa, eu mesma bebi muito de livros de memorialistas do interior do estado de São Paulo. Uma gente que me ajudou, uma gente que entrou na luta forte comigo para a construção do arquivo. Então, assim, são fontes preciosas para que a gente desvende o passado
de determinados locais. Muitas vezes, locais simples, em que a gente acaba tendo quase que só o depoimento desses memorialistas, né? Então, claro, a gente passa o crivo, passa o pente fino do historiador e tira aí o que a gente puder desses vestígios. E eu vejo, agora com a sua fala também, eu posso dizer que o próprio Rubens Cioni, acho que você já deve ter ouvido falar, que ele escreveu muito, né, a respeito da história do município de Ribeirão Preto. Ele tem 5 volumes. Ele era, na verdade, o Rubens Cioni não era historiador, ele era um advogado formado, já falecido. Eu estive na minha pesquisa junto com ele, quando eu fiz Ribeirão Preto, e foi um dos livros, assim, claro, que a gente tem que passar o pente fino, mas foi um dos livros que me ajudou muito nas minhas pesquisas a respeito de Ribeirão Preto. Ele tem 5 volumes escritos. É uma gente que se dedicou aí ao registro da memória local. Claro que de acordo com as concepções de conhecimento da época, né? Então, você vai pegar uns livros aí escritos nos anos 30, 40, 50, você vai ver toda uma ideia de história que hoje a gente questiona demais, né? Mas a gente deve, nossa, muito a esses memorialistas. Então, Raquel, isso, gente. Quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada, parabéns, e quero em breve estar também com seu livro em mãos. Eu vou também ao GPM, ao nosso LADEM, e posteriormente quero adquirir o seu livro. Pessoal, eu estou super feliz, agradeço demais estar com vocês. Começar o semestre é um negócio importante, né? A gente se renova. E aquela coisa de que quando a gente pode estar junto, pode dando aula, enfim, orientando pesquisas, aprendendo, sempre, né, nessa interação totalmente dialética, a gente se realimenta, a gente se renova. Então, assim, eu é que agradeço por estar com vocês hoje, por estar com vocês nessa Semana Santa, né? Eu que venho de uma tradição católica, ontem fui aí assistir missa de Ramos, numa visão bastante antropológica, mas engraçado, eu estou falando muito da minha avó hoje, né? Eu estou com saudade. Ontem eu fui lá agitar os ramos e aí o padre retomava toda essa simbologia da Semana Santa, né? Que a gente se prepara para um novo momento. E é bonito isso, eu acho que começar o semestre tem um pouco disso, assim, a gente renova as esperanças, a gente começa de novo, a gente meio que renasce. Então, vamos juntos, espero encontrá-los aí em breve, quem sabe em Dourados ou no Rio Grande do Norte, ou aqui em Uberlândia, viu? Muito obrigada, pessoal. Beijo. Temos possibilidades. Muito obrigada, gente. Quem se sentir à vontade e quiser abrir as câmeras para a gente fazer o último registro, já que a gente falou tanto de fotografia e dessa guarda, preservação da memória, enfim. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. Foi excelente. Foi muito legal. Muito bacana. Manda foto para mim, gente. Pode deixar. E as referências que você passou, como eu tenho livro, já mando cópia para o GPMs, já circulei, já passo esse encaminhamento. A professora Cristiane Cabral está aqui, eu vi agora. Então, mais uma vez, agradeço a presença em especial da professora Raquel, que nos brindou com essa tarde tão agradável. Um beijo enorme, bom descanso. Um beijo, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.